Eu adiei finalmente e vou apresentar em tempo, hábil. Entendo. Eu Tinha deixei até para falado. viajar amanhã, achei menos estressante. Ok, professora, pode continuar. Tá. Ok. Então, nós vamos dar, já são 14 horas e 13 minutos, nós vamos iniciar nossas conversas, nosso diálogo sobre docência e educação superior, na sala 3, né? E o primeiro trabalho a ser apresentado tem a titulação de Reverbações de um Processo Formativo no Campo da Docência Universitária, de autoria de Daniela Oliveira da Silva, da UEFS, e Amali de Angelis Mussi, também da UEFS. Então, por favor, as autoras, se tiverem tão presentes, podem usar a gravação, pode utilizar o modo da apresentação. Fiquem à vontade. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui, né? Que bom estar nesse evento, de poder ver, conhecer, fazer essas trocas sobre a docência no ensino superior. Eu vou começar justificando a ausência da professora Amali. Ela está apresentando um outro trabalho e também está dando aula, né, em seguida, no mestrado na UFES, né? Então, nosso trabalho está intitulado Reverberações de um Processo Formativo no Campo da Docência Universitária, um trabalho produzido por mim, sob a orientação da professora Amali. Todos já conseguem ver a apresentação? Então, observa-se, né, na atualidade, especialmente nas últimas décadas, um crescente interesse por estudos e pesquisas que colocam a docência no ensino superior no centro de suas atenções, né, discutindo, dentre importantes aspectos, os relacionados à sua atividade profissional e aos seus processos de formação e desenvolvimento profissional. E com diferentes orientações teóricas e metodológicas, essas investigações concebem o professor como um profissional do ensino que, por meio de processos de reflexão e da pesquisa sobre a prática pedagógica, é capaz de reconhecer e resolver problemas de sua prática profissional, por meio da mobilização de saberes, conhecimentos específicos da docência. Então, por conceber assim, o nosso trabalho tem como, com base nessa perspectiva, né, o objetivo desse estudo foi destacar as contribuições de um processo formativo no campo da docência universitária para a prática pedagógica e, consequentemente, para o desenvolvimento profissional de uma docente do ensino superior da Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, essa parte mais metodológica, né, a docente é uma docente do ensino superior que atua, né, há 11 anos. Ela está dentro de uma área aí mais chamada assim, das ciências duras, né, de engenharia de alimentos, e que tendia a ter a sua prática, né, fundamentada mais em uma perspectiva tradicional, né, e ela adentra um processo formativo com algumas reflexões de mudança, né, então foi por isso, né, por perceber essa inquietação dela em modificar a prática que a gente escolheu essa docente para ser a colaboradora do nosso estudo, né. A pesquisa aconteceu, esse trabalho faz parte, né, de um estudo maior, né, que foi desenvolvido pelo NEPU, um núcleo de estudos e pesquisa sobre docência universitária, qual eu faço parte, a professora Marinalva também, né, está presente aqui na sala, uma das fundadoras desse núcleo. Aconteceu dentro da UFES, e é um estudo de caso, né, uma abordagem qualitativa. No quadro teórico, né, a constatação de que a docência é complexa, desafiadora, né, e que lhe conduz a desenvolver e adquirir competências pedagógicas, sociais, políticas e institucionais, né, entendendo também o desenvolvimento profissional nessa perspectiva que o Marcelo Garcia traz, né, de um processo contínuo, e que e nessa perspectiva de que pode ser desenvolvido individualmente, mais coletivo, e aí essa pesquisa a gente foi mais para o lado do coletivo, né, de uma perspectiva mais institucional, de que a universidade também tem esse papel de promover, né, ações mais consistentes e que mobilizem, né, o desenvolvimento desses profissionais para atuarem, né, frente a essas demandas, né, de expansão, inclusive, do ensino superior, que tendem a trazer grandes expectativas e grandes, né, impactos para a atuação da docência. Então, a gente se baseou aí nessas categorias, né, de docência universitária, formação de professores e desenvolvimento profissional
docente. Eu não vou me ater muito a essa parte por conta do tempo. Na análise dos dados, né, no trabalho maior, a gente conseguiu, né, categorizar as inquietações da prática docente, né, o que essa professora vinha vivendo, né, em sua prática, e o que deixava, o que lhe angustiava, né, o que foi que mobilizou ela a procurar esse processo formativo e a viver tão intensamente a ponto de provocar mudanças em sua prática, tá? E aí eu vou me ater mais dessa parte, né, das mudanças, o como era e como ela passou a fazer, né, a partir da vivência desse processo formativo. Então, diante dos desafios, né, de propor mudanças em sua prática, para melhorar a aprendizagem dos seus estudantes, porque o grande nó dessa professora é que ela se preocupava demais com a aprendizagem dos estudantes e que, ao mesmo tempo, né, tinha algumas práticas mais tradicionais, percebia essas práticas mais tradicionais, mas não sabia como modificar, né? Então, ela buscou modificar a própria prática, a melhorar a aprendizagem dos seus estudantes, incentivar uma postura mais ativa dos estudantes e exercer a retomada de conteúdo, né, já estudados ao longo do curso e melhorar a compreensão dos textos teóricos. Então, a docente, ela tinha uma dificuldade, né, uma das principais dificuldades aí, dentro do que a gente achou e dentro do tempo que a gente tem para apresentar aqui, é a falta de habilidade, né, leitora dos estudantes e, consequentemente, a ausência da participação destes nas discussões propostas por ela. Então, o perfil da turma, ela fala, né, que o perfil da turma era um elemento desafiador na proposta de mudança da prática dela, né? Então, em uma aula prática, ela relata, né, de laboratório, uma professora de engenharia de alimentos e faz muitas aulas práticas. E ela disse que fazia com grupos, né, na aula prática, fazer com grupos, e ela não via tanta participação dos estudantes. Então, o que ela fez? Em engenharia de alimentos, se você tem um equipamento que faz um determinado processamento e ele simula um equipamento industrial, é comum usarmos esse equipamento para dar aula prática. Nestas situações, temos apenas um equipamento e são 10 alunos, por exemplo. Dessa forma, a prática vai acontecendo com todo mundo em volta e um ou dois alunos mais interessados, mais corajosos, vão fazer mais atividades que os outros, né? Então, a mudança que ela propôs foi o seguinte: eu me propus a fragmentar mais a prática, fazer uma coisa mais alternativa, dividindo em subgrupos, para tentar que todo mundo fizesse efetivamente todos os passos da aula, né? E que não um ou outro participasse. Então, essa situação é bastante incômoda para a docente, era bastante incômoda para a docente, né? Pois ela sabia que do jeito que as aulas práticas ocorriam, ela não conseguia alcançar todos os estudantes, né? Tendo em vista a modificação desse processo, como dito anteriormente. Travou, gente. Travou. Esperar uns 2 minutinhos. Vamos esperar mais. Vamos esperar assim 3 minutinhos, senão a gente, na sequência, pede para o segundo trabalho ser apresentado, e aí ela retorna. O que é que vocês acham? Ok, professora Antônia, no caso, a segunda apresentação prevista é a minha, então eu estou a postos. Por favor.
Ela saiu 14h11, são 14h13. Vamos esperar mais um minuto? Cristina, por favor, que aí pode ser que ela entre. Pois não. 3 minutos é o suficiente para ir voltar, né? Às vezes, né? Dependendo da conexão. De qualquer forma, eu acho que se ela retornar depois, ela pode continuar. Foi isso que eu falei, foi isso que eu sugeri. Muito interessante o trabalho. Eu penso que a professora Cristina pode começar o trabalho e, ao final, Daniela completa, ela conclui o trabalho, né? Porque estava faltando pouca coisa. Pronto. Então, ela caiu 14h11, são 14h14. Professora Cristina, por favor. Ok. Vamos lá, espero que a minha internet esteja estável o suficiente. Enquanto isso, eu vou apresentando o trabalho da professora. A política educacional... Não, deixa eu aqui. Assessoria pedagógica universitária e projeto de itinerância, pesquisação em curso de medicina, de Cristina Dávila, da Universidade Federal da Bahia. Essa aqui eu sei que é da Bahia. A primeira eu fiquei na dúvida, mas sei que é... Como é? Feira de Santana, a primeira. A minha Universidade Federal da Bahia. Espero que vocês já estejam visualizando. Estamos. Ok? Se tiver qualquer problema, por favor, de instabilidade na internet, me avisem para eu mudar rapidamente e rotear. Eu estou um pouco distante do modem aqui espero que não tenha problema. Boa tarde a todas, todos, todes. É uma grande honra estar aqui no FORSUP, terceiro Interfor. Eu que faço parte dessa rede, que é a rede interregional Norte, Nordeste, Centro-Oeste, né, de pesquisadores que discutem, pesquisam a docência, sobretudo no ensino superior, também na educação básica, mas sobretudo na educação superior. Bem, eu sou especialista no assunto da didática no ensino superior, docente da área e pesquisadora desta área, com pós-doutorado também nesta área. Eu vou falar aqui sobre assessoria pedagógica e a pesquisa que desenvolvemos no seio da assessoria pedagógica universitária ao docente UFBA, chamada APDU, que é uma assessoria extremamente inovadora, digital, em rede. Vou explicar justamente a razão de ser inicialmente dessa assessoria para adentrar com os dados na Faculdade de Medicina. Desculpem estar falando assim descarrilhada, mas como nós temos... Quanto tempo, professora Antônia? Quanto tempo? Até 15 minutos. Pode deixar que eu vou controlando aqui. Ui. Até 15 minutos, então vai ser complicado, mas quando faltar 5 minutos, então você me avisa? Ok, então vamos em frente. Essa assessoria, ela surge num contexto de crise sanitária e política, como nós sabemos, né, que é a crise pela pandemia, causada pela pandemia, né, da Covid-19, e com a obrigatoriedade e a instituição, naquele momento pandêmico de 2020, que se arrasta até hoje, do isolamento social e, portanto, do ensino na modalidade remota. Nesse sentido, na minha universidade, como em outras, foi instituído, principalmente nas federais, o ensino remoto emergencial, o ERE, né? Na minha universidade, foi a partir de um movimento chamado UFBA em Movimento, literalmente era esse o nome, nós fomos instadas a construir algumas vias alternativas para o trabalho com a formação dos nossos docentes universitários, no sentido do enfrentamento ao problema que se insinuava no momento, que era a assunção de um ensino na modalidade remota. Nós preferimos chamar ensino online, porque tem prerrogativas aí, e os professores se viam, e eu me incluo nesse rol, evidentemente, diante de não só da tsunami, da pandemia, da crise política e tal, mas diante de uma crise de paradigmas pedagógicos, né, e também didáticos.
Foi nesse sentido e também bastante premidas pelo problema da formação lacunar do docente universitário, da nossa legislação, que é omissa no sentido da formação do docente universitário, de uma certa ideologia de desvalorização do pedagógico que paira nas organizações universitárias também, a instituição de modelos muito episódicos, né, de formação de professores nas universidades de modo geral, e uma pedagogia que se institui nestas IES de forma muito tecnicista, muitas vezes, muito tradicionalista, muitas vezes, conteudista transmissional, ou numa perspectiva praticista, artesanal, como dizia e diz nossa querida Selma Garrido Pimenta. Bem, no contexto da pandemia do isolamento social e do ensino remoto emergencial, nós vivemos também gravíssimos problemas, que eu não vou me alongar aqui, mas somente dizer que foi uma pandemia que deixou a nu mais ainda as desigualdades sociais, sobretudo de acesso às tecnologias digitais e à rede internacional de computadores, que é a internet. Então, há uma Wi-Fi de qualidade, como se diz. Para se ter uma ideia do problema, no Brasil somos 63 instituições de ensino superior, bom, mas aqui eu estou falando do problema da formação. O que eu quero dizer é que, no Brasil, de modo geral, nós temos, de toda a população, uma porção muito pequena da população que tem a internet disponível nos domicílios, eu acho que não chega a pouco mais de 30%, talvez, que dispõem de equipamentos tecnológicos e acesso à internet. Além disso tudo, eu quero dizer que as assessorias pedagógicas universitárias são uma pauta muito recente no Brasil. Aqui nós vamos citar, é claro que existem outras, mas vamos citar um projeto exitoso que conhecemos, que é o projeto GIS, que é bastante conhecido, e da Universidade Federal de Minas Gerais, e vamos traçar aqui e trazer à luz aqui, para o conhecimento de todos, a assessoria pedagógica ao docente UFBA, que se institui, portanto, nesse momento, como uma alternativa para trabalhar o aspecto formacional dos docentes universitários, né? O problema das APUs, que são assessorias pedagógicas universitárias, é que elas não têm, muitas vezes, um núcleo próprio e apropriado dentro das unidades de ensino de instituições de ensino superior. Muitas vezes são técnicos em assuntos educacionais que são chamados às unidades de ensino numa perspectiva um tanto quanto, vamos dizer assim, muito assistencialista ou de um trabalho muito tecnicista, são muitas vezes profissionais multifunções, que apagam incêndios, houve um problema na avaliação de tal curso, aí ele corre para poder auxiliar a coordenação de curso, houve problemas metodológicos na engenharia tal, o técnico vai para trabalhar um pouco a questão metodológica, daí por diante. Então, as assessorias pedagógicas são, infelizmente, ainda aqui, diferentemente de outros países do Sul, inclusive da própria Argentina, que é nosso vizinho, nossa irmã, né, país muito próximo a nós, que tem muitas assessorias pedagógicas, nós ainda engatinhamos nesse particular. Eu vou sustentar aqui um argumento de que a assessoria pedagógica universitária ela só faz sentido se estiver voltada para a formação continuada e em serviço de docentes universitários. Uma formação implicada com pares, com os docentes e dirigentes também das próprias unidades, consubstanciadas, evidentemente, em demandas estudantis, tanto de aprendizagem como de formação profissional. Quero dizer com isso que nós defendemos uma assessoria pedagógica não assistencialista e não tecnicista. Vem aí, talvez, o caráter diferencial da nossa assessoria. Primeiro, enfrentamos alguns desafios de não nos transformarmos em espaços de treinamento de tecnologias digitais para os professores que iriam assumir o ensino remoto emergencial naquele momento, né? Não quisemos, por isso mesmo, aparecer ou figurar enquanto uma ação emergencial apenas, tanto que agora nós
fomos reconhecidos pela reitoria e pró-reitoria de graduação, de ensino de graduação, agora institucionalmente, né, nós fazemos parte agora de um núcleo de formação e de assessoria pedagógica ao docente da UFBA. E acreditamos, portanto, numa assessoria consubstanciada em uma pedagogia crítica, pedagogia também sensível, que aí a defesa é minha e que, enfim, os meus pares, a minha equipe vem também abraçando. E pensarmos, portanto, numa assessoria, numa perspectiva rizomática, como uma ação permanente, inovadora, portanto, e informacional. Nesse sentido, não vou falar disso, tá? A questão de o que é inovação, o que não é. Por favor, Antônia, você me avisa quando faltar 5 minutos, ok? Bem, nós, enquanto paradigma, adotamos a perspectiva da educação online, que não é, diferentemente do remoto, não significa uma simples transposição da formação pedagógica presencial, né, para o online, e é um advento da cibercultura, educação online, diferentemente da EAD, que também a EAD traz em si um paradigma de educação de massa, sem mediação docente, muitas vezes autoral, né? Muitas vezes se trabalha com tutoria, estou um pouco nervosa com o tempo, e assim a PDU se sustenta também num paradigma, ao mesmo tempo, que consideramos emancipador e complexo, porque nós seguimos as prerrogativas do sensível, da atenção às subjetividades dos docentes, dando ênfase ao saber, à experiência, ao saber de experiência, à sensibilidade e também às multilinguagens. Trabalhamos nessa perspectiva. Por que é um diferencial nessa assessoria? Porque o formato dela é rizomático, nós privilegiamos a formação de comunidades de aprendizagem ou redes de aprendizagem, trabalhamos com fóruns onde os professores eles dividem e compartilham suas expertises e também seus dramas. Trabalhamos no AVA Mudo, numa perspectiva bastante dinâmica, já falei dos paradigmas, e então parto somente para mostrar para vocês rapidamente esse infográfico, onde eu tento apresentar aqui um pouco da dinamicidade do nosso trabalho, né? Um trabalho que vocês estão vendo aqui, que se dá tanto em atividades assíncronas, no AVA Mudo, a partir de fóruns, o desafio de docência, papo de professor, fórum autorretrato, que são os iniciais. Trabalhamos numa perspectiva também de lives interativas, quinzenalmente nós fazemos lives interativas a partir do que eles trazem nos fóruns de desafios da docência, e no papo de professor é quando eles trocam experiências. Trabalhamos numa perspectiva de avaliação de processo e também de avaliação diagnóstica, e trabalhamos numa equipe de 6 assessoras junto comigo, eu coordeno a PDU no momento, e junto com a Ana Verena, coordenamos agora o que se transformou em Núcleo de Formação e Assessoria Pedagógica, que vai incluir, ao mesmo tempo, os ateliês didáticos dentro do Forped e assessoria pedagógica. 5 minutos, 4 minutos. Ok. Tá, nós. Então, vamos lá. Vou interromper aqui rapidinho para mostrar o projeto, justamente, que nós encabeçamos nesse momento, que é a PDU itinerante, que se dá nas unidades de ensino. E eu vou trazer aqui a exemplo a Faculdade de Medicina, que foi justamente uma das primeiras nas quais nós começamos com esse projeto. Tá dando para me acompanhar ou eu estou falando muito? Está dando legal, né? Então, ok. Rapidinho aqui, gente. Me desculpa aí o frenesi, porque... Ai, cadê Jesus? Um momento. Estava tudo bem, vocês estão vendo como é que é a coisa, né? Então, o nome como é, assessoria digital aqui.
Ah, tá, desculpa, lá vai. É rápido, tá? Então, nós fizemos um projeto chamado a PDU Itinerante, que é a assessoria monta residência nas unidades de ensino, e trabalhamos esse semestre de 2021 com 4 unidades de ensino, 2 da área de saúde, uma das quais é a Faculdade de Medicina da Bahia. Vocês estão vendo aqui a fotografia desse lindo prédio, da primeira Faculdade de Medicina do Brasil, instituída no século XIX, com a chegada da família real, no início do século XIX, em 1808. Então, ela é muito antiga, é a primeira que nós temos. Nós trabalhamos, então, com 36,7% dos participantes identificados como do sexo masculino, do gênero masculino, e 63% do gênero feminino, numa faixa etária entre 41 e 50 anos, onde a maioria se situa entre, mais ou menos isso mesmo, 40 e 60 anos. A formação desses docentes, ela não é muito diversificada, a maioria é formada em medicina mesmo. Possui mais de 5 anos de atuação como docentes, atuam na graduação e pós-graduação, em grande maioria, e, muito embora eles exerçam atividades fora da docência, eles se sentem bastante identificados com ela, com a docência. De fato, a medicina acorre muito a nós, vamos dizer assim, ao núcleo de assessoria de formação pedagógica, estão sempre presentes, sempre preocupados com sua formação. Nós fizemos, portanto, uma pesquisação, eu estou mostrando apenas a parte exploratória, para dizer que quase metade desses docentes já tinham realizado curso de formação pedagógica e apenas 10% nunca tinham participado de eventos de cunho educacional. Achei esse dado muito importante de trazer. Também infelizmente, mais da metade não fazem cursos de formação continuada, mas mais ou menos isso, participam ou não participam raramente de fóruns, etc., ou refletem sobre suas práticas. Vocês estão vendo, portanto, uma comunidade dividida. Destes que nós trabalhamos na perspectiva inicial exploratória diagnóstica, apenas 2 estavam inscritos na assessoria pedagógica, tá? E nós fizemos essa primeira avaliação diagnóstica justamente para saber que temas eles escolheriam para o debate. E o primeiro deles é o grande calcanhar de Aquiles da docência universitária, que é a questão da avaliação da aprendizagem. Pediram para que nós falássemos também de recursos tecnológicos, métodos e técnicas de ensino, e esses outros 2 temas, planejamento de ensino e aprendizagem e recursos didáticos diversos. O que é que nós fizemos? Nós trabalhamos, portanto, no APDU itinerante, quando nós fomos intervir nessa unidade de ensino. De meu tempo já esgotou, né? É isso? Ok, então eu vou parar aqui a apresentação, só para concluir, dizer que nós atuamos com lives interativas e, sobretudo, isso é muito importante que eu diga, não foi uma ação de fora para dentro, tá? Assim, assistencialista, vamos levar para eles os temas que eles elegeram como importantes, como vocês viram, a questão da avaliação. O que é que nós fizemos? Nessa pesquisa diagnóstica, buscamos os professores dentro daquela unidade que tinham expertise na área da avaliação, que tinham uma experiência exitosa com aquilo, nas suas turmas, pelo menos. Então, buscamos fazer as lives interativas com experiências compartilhadas, ou seja, o docente chegava e colocava a sua experiência. Nós fazíamos a parte mais conceitual do tema, da avaliação, por exemplo, chamávamos uma pessoa especializada, no caso, chamamos da nossa própria equipe, Denise Guerra e a Giovana Zen. Não, perdão, nesse dia foi a Rejane Alves que participou, falou de avaliação, e, num outro encontro, os professores levaram suas próprias experiências e, com muito êxito, nós dialogamos, e
sistemática, ela se repetiu com os outros temas também. Fizemos avaliação de reação, já temos esse resultado, e na hora da discussão nós poderemos trazer a baila. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. No final, a gente pode fazer uma pergunta e lhe provoca e a senhora complementa, para a gente respeitar o tempo. Tá? Muito obrigada. Professora Daniele, muito interessante sua pesquisa. Eu tenho pergunta para fazer sobre ela no final. Daniele, por favor. Vocês me ouviram até... Daniele. Até o quarto slide. O quarto slide? Certo. Eu caí e não percebi que eu havia caído. Até aqui, não foi? Apresenta novamente. Vai passando. Passa o próximo. Estava no outro já. O próximo. Por favor. Esse aqui já? Acho que era esse, não era? Estou enganada? Era esse mesmo. Estranhamento, já tinha passado por esse, já passou por esse também. Já estava nos resultados. Já estava nos resultados, desculpa. Oh, meu Deus. Vou começar de novo. Deixa eu retomar. Obrigada. Pronto. Agatha. Nada, desculpem. Então, rapidamente, né? Retomando aqui esses dados que a gente conseguiu colher. Então, as mudanças, né, a partir do processo formativo vivenciado pela docente, né? Uma forma, com professores também, ela destaca também essa questão, né, de poder socializar com outros docentes, né? Então, ela destaca, né, que modificou a própria prática, melhorou a aprendizagem dos estudantes, né, dos seus estudantes, passou a incentivar mais a postura ativa, uma postura de mais autonomia dos estudantes, e passou também a exercitar a retomada de conteúdos, né? Porque ela própria diz, né, a partir dos resultados, que a sua prática era voltada mais para uma perspectiva mais tradicional, e que ela passou a modificar sua prática, né, para que melhorasse, de fato, a aprendizagem dos estudantes. Então, ela fala muito sobre as aulas práticas, é uma professora do campo de exatas, né, de engenharia de alimentos, e nesse curso tem muitas aulas práticas, né, então ela fala que o desafio de mudanças que a grande dificuldade, né, ela tinha uma grande dificuldade de lidar com a falta de habilidade leitora também dos estudantes, e, consequente, melhorar a participação deles. Então, ela relata, né, que em uma das aulas práticas, né, trabalhava com um grupo de 10 alunos fazendo uma prática, e ela percebia a falta de autonomia, a falta de participação desses estudantes, né? Então, o que ela fez a partir dessa observação? Ela diz aqui, né, que está destacado em negrito. Eu me propus a fragmentar mais a prática, fazer uma coisa mais alternativa, dividindo em subgrupos, para tentar que todo mundo fizesse efetivamente todos os passos da aula, né? Então, por mais que antes de vivenciar esse processo formativo, ela percebesse, ela não conseguia modificar essa prática. Então, ela permanecia ali com aquele grupo grande, incomodada pela pouca participação dos estudantes, mas não fazia mudança. Então, a partir desse processo formativo, das trocas que ela vivenciou, ela fez essa modificação, né? Então, a partir desse excerto, a gente pode inferir que a docente ela conseguiu utilizar o que Schulman chama de conhecimento pedagógico, né? Especificamente sobre a habilidade de manejo de classe, de estratégias pedagógicas, de planejamento de atividades, né? Envolvendo os estudantes em uma proposta de ensino que produza mais sentido para eles, né? Ela também aponta que ela não conseguia modificar muito as estratégias dela, né? Então, a grande estratégia dela, a única estratégia dela, era, de fato, transmitir o conhecimento que ela tinha. Então, a partir desse movimento de formação, ela passou a utilizar outras estratégias, né? O mapa conceitual, o estudo de caso e o relatório, que era algo que a incomodava muito. Ela não acompanhava a escrita desses alunos. Então, quando ela pegava esse texto, ela se frustrava porque percebia que os alunos eles não tinham alcançado a compreensão que ela gostaria. Então, o que ela fez? Ela passou a acompanhar, de fato, esse processo, o processo de elaboração desses textos, né? E passou a também solicitar que eles tomassem nota durante o processo. E aí ela fala, né, que isso aconteceu muito por conta do amadurecimento epistemológico que ela vivenciou no processo formativo. E ela relata, né, que modificar a prática, né, buscar novas estratégias não foi fácil, né? Mas que a partir desse amadurecimento,
ela foi modificando, porque a gente sabe que os docentes, né, e aí, especialmente aqueles provenientes do bacharelado, eles adentram a profissão docente como uma profissão paralela, né? Tendem a ser engenheiros, tendem a ser médicos e adentram essa docência sem o que a gente chama sem essa base de conhecimentos profissionais da docência. E aí ela fala, né, que tem em uma outra aula prática, né, ela falava, né, essa questão de transmitir o conteúdo, né, ela falava, e os alunos não davam as respostas que ela queria, então ela passou a modificar, né, ela passou a fazer experimentações com esses estudantes, para que eles, de fato, pudessem se aproximar ainda mais do que ela queria que eles se aproximassem. Então, a gente percebe aí um amadurecimento epistemológico dessa docente. E aí, de fato, o que mais chamou a atenção da gente, né, que é o que mudou na prática, e foi um excerto assim, bem interessante dela, que ela fala assim, o quanto foi sofrido modificar, né? Foi um sofrimento no sentido de querer fazer diferente, mas no meio da situação, voltar para trás, né? Modificar a postura, voltar à postura anterior. Então, foi sofrido no sentido de querer e até pegar o ritmo, é a dificuldade mesmo de mudar os hábitos. Uma coisa que eu achei que foi muito significativo para mim, antes eu planejava conteúdo, eu precisava ensinar determinados conteúdos e procurar os materiais, os textos, eu focava no conteúdo. O conteúdo é importante, eu continuo usando os materiais que eu acho que são bons, mas agora eu planejo atividades, né? Então a gente vê um processo de raciocínio pedagógico aí, né? Então ela sabe que o conteúdo é importante, mas ela não pensa só no conteúdo, né? Como eu vou fazer para que eles escrevam? Como eu vou fazer para que eles aprendam melhor, né? Como é que os estudantes podem transformar esse conteúdo? Porque não basta só, né? Ela não queria que os estudantes apenas conquistassem e se aproximassem dos conteúdos, né? Mas que eles pudessem fazer uma transposição do que era ensinado. E como conclusão, a gente destaca, né, a partir dos resultados que a gente alcançou de todo o trabalho, não só desse recorte, mas que o processo formativo foi interessante para docente, né, como um espaço de reflexão, de diálogo, de troca com outros docentes, né, de ampliação de habilidades pedagógicas, da capacidade de pensar, de agir, planejar, e de outras possibilidades de avaliação também, né. Então, a gente percebe que esse processo formativo iniciado pela docente provocou mudanças em sua prática, né. A gente destaca a formação pedagógica e também o papel da universidade, e aí eu também acabo retomando, né, o que a professora Cristina Dávila traz, né, dessa questão do assessoramento pedagógico dentro da universidade, porque a gente sabe que, de fato, a maioria dos docentes, né, e aí do bacharelado especialmente, não adentram a docência com essa base de conhecimento, e aí entra o papel da universidade, né, de investir em políticas institucionais para continuar a investir na formação e no desenvolvimento profissional desses docentes. É isso. Obrigada. Muito bem. Parabéns, Daniela. Parabéns. Obrigada. A gente combinou que as perguntas serão feitas no final, não foi? Quem chegou depois, seja bem-vindo. Nós estamos na sala 3, em sequência das apresentações. O trabalho intitulado De Formação de Atitudes e Valores, um olhar sobre a educação superior, de autoria do Marcos Solon Sá de Oliveira, da UEFS, da Marinalva Lopes Ribeiro, da UEFS, Juliana Santos do Rosário, também da Universidade Federal, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Ei, aprendi. Por favor. É fácil. UFES. Viu, professora Antônia Dalva? UFES. UFES. Pronto, podem apresentar. Fiquem à vontade. Podem usar a tela de apresentação. Marcos, é você que vai apresentar? Sim. A senhora vai falar alguma coisa, professora? Salve a Bahia! Salve a Bahia! Salve a Bahia! Salve a Bahia! Pode apresentar, Marcos. Eu estou aqui. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que nós iniciamos a nossa apresentação. Vocês estão vendo? Ok? Estão vendo? Estamos, está claro. Ok. Nós realizamos este estudo sob a orientação da professora Marinalva Lopes Ribeiro, PhD. O meu nome é Marcos Solon Sá de Oliveira, mestrando em Educação da UFES, e também com a participação e colaboração da coautoria Juliana Santos do Rosário.
com uma canção e belas imagens, eu inicio a minha apresentação. O título da nossa apresentação é Formação de Atitudes e Valores, um olhar sobre a educação superior. Nós temos como problema de pesquisa o que existe de pesquisas publicadas sobre a formação de atitudes e valores no ensino superior. Para isso, nós utilizamos uma revisão sistemática. Com o objetivo, nós queremos adentrar no conhecimento prático desta revisão sistemática e apresentar os resultados desse estudo. O nosso objetivo é conhecer, mediante uma revisão sistemática, os resultados de pesquisas que tratem de atitudes e valores na educação superior. As palavras-chave são formação, atitudes, valores e ensino superior. Nossa relevância desse estudo está na contribuição para a ampliação do conhecimento no campo da pedagogia universitária sobre a formação de atitudes e valores e a formação de um ser humano integral. Nós temos como referencial teórico diversos outros autores, mas optamos para apresentar, por conta do tempo, apenas esses dois. O primeiro é Manual de Produção Científica, como texto base para nós fazermos a revisão sistemática. E o livro do Philippe Trillo, sobre atitudes e valores no ensino, no Instituto Piaget, no ano de 2000. Os resultados, eles clarificarão a nosso entendimento como uma luz do sol que vai nascer. A formação de atitudes e valores no ensino superior que envolva a afetividade da relação professor-estudante e que respeite a diferença de gênero. A postura de gestores de instituições de ensino superior na formação de atitudes e valores é fundamental para que a formação de atitudes e valores aconteça. E também a percepção da falta da formação de valores e atitudes na universidade. Temos ainda, no item 4, a formação integral do ser humano, que envolva um processo ético educativo, onde o currículo seja projetado intencionalmente para tal fim. Também atitudes e valores voltados para os bens materiais. Como se processa atitudes e valores voltados para os bens materiais? Avaliamos também os valores que impedem a fraude acadêmica e ajudam no autocontrole. Ou seja, os valores da formação no ensino superior, eles contribuem para impedir a fraude acadêmica e ainda no autocontrole. A nossa metodologia está embasada em 8 etapas. A primeira delas, delimitação da questão a ser pesquisada. A segunda, escolha das fontes de dados. A terceira, eleição das palavras-chave. Quarta, busca e armazenamento dos resultados. A quinta, seleção dos artigos pelo resumo de acordo com os critérios de inclusão e também de exclusão. Nós temos, logo após, a extração dos dados dos artigos selecionados. Cada assunto de acordo com aquilo que nós buscamos em cada artigo. Depois fizemos uma avaliação de cada situação que pode, sim, contribuir para o objetivo que foi proposto desde o início. E depois nós fizemos uma síntese e também interpretação dos dados. Como uma aurora boreal que vai embelezando todo o processo. A aproximação entre os autores foi fundamental para a interpretação destes artigos. Nós temos Marinho Araújo e Almeida, também Almeida Tchau, e Rocha, dizendo o mesmo posicionamento, a mesma direção. As atitudes e valores são competências essenciais para a formação de profissionais. Gomes, Nogueira e Moll, eles completam, dizendo, olha, também envolve a relação afetiva entre professor e estudante.
Ou seja, se não houver uma relação afetiva entre professor e estudante, não há como se construir atitudes e valores tão importantes, tão necessários como competências essenciais na formação de um profissional. As aproximações entre autores também abordam a prática pedagógica, que envolva a formação de atitudes e valores, mas respeite as especificidades dos perfis estudantis, de cada tipo de pessoa, de cada especificidade do ser humano, mas também as gerações, as idades, as pessoas de adolescentes, pós-adolescentes, jovens, adultos e depois uma certa idade, ou seja, deve respeitar essa situação. Isso concordam não somente Furucho, mas também Omote, quando diz que também há especificidade entre cursos, entre engenharia, entre pedagogia, entre filosofia, entre licenciatura em artes e assim por diante. Aproximações entre autores também considera Tinkler, Caetano e Ramos que a educação que construa um sujeito zeloso pelo bem comum deve também estar, de acordo com Benedetto, considerando a necessidade de educar as emoções. Porque se não respeitar as emoções, não respeitar a afetividade, não considerar esses princípios de um sujeito zeloso e pelo bem comum, não há uma construção de atuação ética. Nós temos uma síntese conclusiva. E nessa síntese conclusiva apresentamos alguns pontos. Primeiro, existe um vazio entre o que se deseja na universidade, daquilo que se alcança na formação plena no ensino superior. Existe também a formação integral e ética que respeite os valores e características geracionais. Há também cursos com maior tendência a atitudes e valores em relação à inclusão do que outros. A formação de atitudes e valores que envolva todas as áreas. Não é só uma característica específica da saúde, não é só característica específica da humanas, e também não é só característica, uma necessidade somente das áreas técnicas. É para todas as áreas. É algo que envolva o contexto universitário em si. As aproximações entre autores foram colocadas. A próxima é a formação do ser humano integral, ajuda para a sua isenção no mercado de trabalho. A cada momento que a pessoa desenvolve atitudes e valores respeitosos, honestos, gentis, e também na sua habilidade técnica e científica sejam respeitadores dos seus colaboradores, dos seus colegas de trabalho, isto leva a uma isenção no mercado de trabalho com maior assertividade. O processo formativo e institucional deve ser não somente pessoal, mas institucional e longitudinal. Deve ser tratado desde o primeiro dia de aula até a sua formatura. Não se formam estudantes éticos quando docentes e a própria instituição não são. Não pode ser utilizado aquela regra, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então não se constrói atitudes e valores. A formação de atitudes e valores é fundamental e é viável. O estudo confirma, é viável. Há condições de se transformar essas teorias em práticas em diversas áreas. Nós temos a conclusão, dizendo que, das conclusões, nós temos os profissionais formados nas universidades enfrentarão um processo de seleção para entrarem no mercado de trabalho e serão avaliados em suas competências técnico-científicas e também humanas. As atitudes e os valores tratados nas instituições de ensino superior de forma institucional e longitudinal, em todo o processo formativo, e não transversal e individual, por parte apenas de alguns estudantes, apenas de alguns professores, apenas de situações de disciplinas da ética ou metodologia que envolva as relações pessoais. É um processo que envolve a instituição como um todo e ela é longitudinal. Começa no primeiro dia de aula até a sua formatura, até a construção de uma formação que envolva o ser humano integral. Também, a formação de atitudes e valores é um processo de todos. Quem são esses todos? Primeiro, os docentes, na atitude da sua praxis educativa, na sua ação educativa. Os discentes, na percepção de que têm corresponsabilidade com o processo educativo, na percepção de que eles também têm a responsabilidade
de participar de um processo onde eles podem desenvolver não somente a parte técnico-científica, mas também humana. Também os funcionários, onde eles vão receber os estudantes, eles vão participar do processo coletivo da formação e também de toda a questão administrativa da universidade. E também a gestão universitária participativa, ou seja, a liderança que dirige toda a universidade deve estar voltada para a formação de profissionais cidadãos. É desse contexto que nós apresentamos o nosso trabalho e dizemos, é possível uma universidade construir a formação de atitudes e valores de maneira institucional, longitudinal, mas que envolva a participação desde a gestão da universidade, participante também de uma contribuição docente, de uma contribuição discente com os funcionários e toda a gestão universitária seja participativa no processo de formação de atitudes e valores. Desse modo, eu encerro a minha apresentação e ficamos para as discussões. Parabéns, obrigada, Marcos. Obrigada, Marinalva, obrigada, Juliana, por socializar esse trabalho tão científico, tão ético e, portanto, tão humano, tão necessário para a formação humana que a gente tanto necessita em todas as áreas epistemológicas, nas escolas e também na universidade. Muito bem, muito obrigada. Nas perguntas para depois, Obrigado, na sequência, professor. nós temos o quarto trabalho, denominado a transformação didática no ensino em serviço na saúde, primeiras aproximações, da UFOPA, da Claudileia Pereira Galvão Bush, depois você me corrige, por favor, e da Tânia Sueli, da Tânia Brasileira. Nossa querida Tânia. Isso, muito boa tarde a todos. Prazer, professoras, estarem com vocês, professora Antônia Dalva, Marinalva e as demais. Então, vamos lá, justificar primeiro a ausência da professora Tânia, porque nós estamos na correria, na organização também. Então, desta forma, vou estar apresentando aqui, compartilhando um pouco do nosso trabalho, que nós estamos fazendo, que vai ser um ensaio, na realidade, que vai compor também essas discussões na minha tese de doutorado. Então, vou compartilhar aqui a apresentação. Acho que ela travou. Sim. Apareceu para vocês? Apareceu. Perfeito. Então, assim, esse é digamos que seja, vai compor o nosso trabalho, as discussões do nosso trabalho, que nós já estamos realizando aí mais ou menos um ano, no doutorado, e este trabalho, ele foi proveniente de uma disciplina que nós fizemos no semestre anterior. O meu objeto de estudo é a formação dos docentes, que eu chamo docente assistencial, que trabalha num hospital de ensino na região oeste do Pará. E esse trabalho que nós vamos compartilhar com vocês trata de um tópico específico que nós, dentro de nossa pesquisa, já achamos interessante compartilhar, indagar e conhecer um pouco mais. E aqui a gente vai estar colocando para vocês sobre a transformação didática no ensino e serviço na saúde, primeiras aproximações. Eu sou a Claudileia, Bush, professora. Alguns chamam Butch, mas é Bush, tá? E a professora Tânia Brasileiro, que é a minha orientadora. Então, o objetivo desse trabalho foi refletir sobre o papel do docente preceptor na formação dos profissionais da saúde no ensino e serviço, pontuando a necessidade de uma base epistemológica para esta prática docente na educação na saúde. Porque o que nós observamos hoje, especificamente no que diz respeito às residências, e mais pontualmente às residências multiprofissionais, vemos essa necessidade de uma formação pedagógica para que o preceptor ele esteja exercendo a docência. Nós tratamos o preceptor aqui como se fosse docente. São os profissionais do próprio serviço
né, que acompanham e ajudam, contribuem na formação desses profissionais, né, que estão fazendo uma especialização. Desta forma, a abordagem que nós utilizamos é uma abordagem qualitativa, a partir de uma pesquisa bibliográfica, mas que, para entender as questões da integração do ensino e serviço, foram realizadas aproximações didáticas elaboradas a partir das contribuições de Paulo Freire em 2011, porque nós vemos essa necessidade de trazer, né, as ideias freirianas para conhecimento desses profissionais, para trazer a importância dessa formação em serviço na reflexão da ação docente. E aí, dialogando com uma visão crítico-reflexiva da educação, com autores como Demerval Saviani, em 2013, pontuando a necessidade de se considerar as contradições, né, que ainda existem dentro da educação, e mais especificamente da educação na saúde, que são desveladas pela pedagogia histórico-crítica, né, que é a PHC. Desta forma, nós dividimos nosso trabalho em algumas sessões, e a primeira sessão trata da educação na saúde e traz uma conceituação sobre a integração do ensino e serviço no SUS, porque este hospital de ensino na região é o único hospital no interior do estado que é certificado como hospital de ensino, e é o único hospital, ele é 100% SUS e que promove a formação das residências desde 2012. Licença, Então, quando se... Você preferiu não projetar, né? Eu vi a pergunta no chat. Você preferiu assim? Não, não estava projetando? Não. Poxa, eu estava aqui. Vamos de novo, peraí. A Agatha que chamou a atenção. Eu Vai. achei que você tinha... Não, agora não. Sim. Agora está aparecendo, por isso que eu perguntei se estava aparecendo. Foi, né? Estava e caiu. Agora está aparecendo. Caiu, né? Então, nós vamos lá. Nós já falamos sobre o objetivo, da abordagem, né? Agora trazer um pouco dessa ordenação para a formação dos recursos humanos, que está pautada na própria Constituição Federal de 88, mas ela se alarga essa discussão para a Lei 8.080, de 1990, e a 8.142, né, que trata especificamente da estruturação dos princípios do SUS, mas que trata dessa formação e que possibilita às universidades incluir os princípios e diretrizes do SUS nos projetos pedagógicos dos cursos. Nós citamos Galvão 2017, porque já foi uma pesquisa que nós concluímos no mestrado, então a gente vai dar uma continuidade no doutorado e a gente observa, né, que essa formação ela é muito importante e deve estar contemplada nos projetos pedagógicos dos cursos, especialmente das residências multiprofissionais. Quando a gente fala também dessa formação, nós temos que falar da criação da Política Nacional de Educação Permanente, porque nesse ordenamento da Constituição Federal de 88, mais a lei que regula os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, houve a criação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, que foi uma estratégia de formação e desenvolvimento dos trabalhadores para o SUS. Entendam, nós estamos falando de uma educação que formam especialistas em residência em saúde para trabalhar no SUS. E essa formação não pode ser qualquer formação, né? É uma formação que ela tem que, como o colega anterior falou, ela tem que ser integral, ela tem que levar em consideração a humanização, ela tem que levar em consideração a forma como você atende o paciente. E aí a gente, como formar esse profissional? Que preparo é que os colaboradores, né, que estão atuando como docente preceptor têm para desenvolver esse ensino e serviço? Então, desta forma, a educação na saúde, por meio da integração do ensino e serviço, vem potencializar o espaço de aprendizagem necessário para o desenvolvimento acadêmico e científico dos profissionais em formação. Nesse sentido, a gente traz Freire, né? Nós trouxemos aqui Freire, 2011, que ressalta que a raiz mais profunda da politicidade da educação se acha na educabilidade mesma do ser humano, que se funda na sua natureza inacabada e da qual se tornou consciente, inacabado e consciente de seu inacabamento,
histórico, necessariamente o ser humano se faria um ser ético, um ser de opções de decisão. E essa formação ela tem que vir, né, alinhada a esse discurso de formação. Nós temos o ser humano, o profissional que está em formação, ele tem que se reconhecer como um ser que é inacabado, que vive constantemente em formação e, a partir daí, ter uma formação diferenciada para atender e para cuidar de pessoas. Quando a gente fala de transformação didática, parâmetros para a educação na saúde, e aí é onde a gente observa o ponto-chave, porque é necessário uma formação pedagógica para que esse ensino e serviço ele realmente faça a diferença. Porque imagina só como é, diferentemente da universidade, da escola, né, este estudante, a sala de aula dele é o leito de UTI, é a sala de ambulatório, é o leito da enfermaria. Então, a transformação pedagógica do ensino e serviço, ele necessita que a teoria esteja interligada à prática, para que os profissionais em formação possam discutir os casos realísticos, intervindo assistencialmente dentro do que cabe à formação, e junto à interprofissionalidade, porque aí tem um trabalho interprofissional, onde nós temos vários profissionais juntos, em função daquele caso, levando que o processo de ensino-aprendizagem contribua com uma formação crítica e reflexiva. Dessa forma, a educação crítica transformadora referenciada por Freire remete ao pensamento de um ensino e serviço, e é importante, gente, que transcenda os conteúdos. Não é só os conteúdos, está lidando com casos reais, não é a prática pela prática, e passa a refletir sobre a realidade vivenciada, tanto profissional quanto da formação ministrada, uma vez que entende-se que o docente preceptor é gestor na mediação do conhecimento, e isso é extremamente importante para a formação dos residentes, tanto médicos quanto multiprofissionais. Ao tratar do ensino e serviço, a didática como elemento fundamental para uma aprendizagem crítica, reflexiva e emancipatória, nós reconhecemos que a didática é central para que a aprendizagem se configure como crítica, reflexiva e emancipatória. Essa transformação, a forma como ela se dá, ela faz com que este profissional em formação ele possa se reconhecer como agente transformador, refletir sobre o problema, mediado ali pelo docente preceptor, para que ele busque o conhecimento necessário e possa resolver aquele problema naquele momento a partir da união entre teoria e prática. Então, é fundamental neste processo que o profissional do serviço, que atua como docente preceptor, se reconheça como fomentador, mediador e propulsor do conhecimento a partir dos casos reais vivenciados na assistência ao paciente. Então, gente, já à guisa da gente caminhar aí para os resultados e considerações finais que nós encontramos, nós trouxemos aqui o Tenrier, que ele fala assim, que a transformação pedagógica da matéria na praxis da sala de aula ou de outros ambientes educacionais qualifica o educador como sujeito epistemológico. E é essa qualificação do educador enquanto sujeito epistemológico que é necessário no ensino-serviço hoje, na formação desses profissionais que estão se especializando em um hospital de ensino na região oeste do Pará. Para tanto, é necessário, como reforça Pimenta e Anastasiou, que as questões da docência, que a questão da docência ultrapasse os processos da sala de aula, o que coloca em discussão a preocupação com o acompanhamento do ensino e serviço, que tem como espaços de sala de aula, como eu já coloquei anteriormente, a enfermaria de um hospital, o bloco cirúrgico, a unidade de terapia intensiva e os ambulatórios de consultas. E aí, como resultados dessa pequena inferência que foi realizada inicialmente, o que nós observamos? Que tratar da transformação didática na educação na saúde, delineada a partir da integração do ensino e serviço, é condição necessária para se fazer uma reflexão dos desafios encontrados no processo de ensino-aprendizagem pelos profissionais em formação e pelos docentes preceptores que fazem o acompanhamento destes. Mas também, em sua atuação pedagógica, o docente preceptor ele não pode deixar que o processo de ensino-aprendizagem seja visto somente pelo viés classificatório.
mas como produtor de uma aprendizagem emancipatória que esteja comprometida com a formação e não a deformação de pessoas, como assim, né, já menciono os discursos freirianos. A perspectiva da educação crítica transformadora, nós chegamos a um desses resultados de Paulo Freire, apresenta-se como uma ferramenta metodológica fundamental, pois o olhar da pedagogia crítica e reflexiva no processo educativo proporciona ao profissional da saúde a informação, pensamento contínuo do seu lugar no mundo, da sua realidade, mas não só isso, fornecendo elementos para a superação dos desafios e adversidades que surgem em seu percurso formativo, de lidar com o ensino, que é um ensino prático, mas que precisa de uma teoria para que aquela formação ela seja consolidada. Ela seja consolidada, preocupando-se com a formação dele em todos os aspectos, mas também com o atendimento humanizado. De tal forma que nós compartilhamos as nossas considerações finais, onde as bases epistemológicas provenientes dessa pedagogia contribuem, sim, com a formação dos profissionais de saúde, porquanto desnudam o pensamento tradicional e trazem, por meio do pensamento dialético, elementos para a construção de uma educação na saúde que coíba as práticas alienantes. Uma vez que enfatizar uma abordagem crítica significa desnudar as práticas pedagógicas alijadas pelo tradicionalismo e propor a concretização de uma formação profissional continuada na modalidade de integração do ensino e serviço, que tem um olhar para uma educação como processo de aprendizagem da leitura ou conhecimento de mundo, esse mundo que nós vivemos, cheio de adversidades, especialmente os profissionais da saúde, que encontraram uma grande diversidade nesses últimos 2 anos, e imagina esses profissionais em formação também lidando, né, com uma pandemia dessa magnitude, como foi enfrentada agora, né, com a pandemia aí da Covid-19. É claro que isso não faz parte dessa discussão inicial, é só para referenciar. Essas foram as referências que nós utilizamos para a construção desse trabalho inicial. Obrigada, Claudineia. Nesse grupo a gente bate palma, pelo menos a gente ouvir algum som, além da nossa voz. Muito. Os trabalhos se encontrando em todos os pontos de formação, muito bacana. Obrigada. Na sequência, considerando que no final a gente vai conversar mais, na sequência nós temos o trabalho denominado Papel da Tutoria na Mediação Pedagógica para uma Formação à Distância na EAD, de Ágata, Laísa Larenberg Alves Cavalcante, professora do campus da UFP de Floriano, a professora Zilda Tiziana Sanz Araújo, do campus, professora da UESP, e eu mesma. Pronto, e o mesmo ponto. Até 10 minutos. Fique à vontade para compartilhar a tela, professoras, minhas parceiras de núcleo, de pesquisa e de tudo. Obrigada, professora Dalma. Boa tarde a todos e a todas. Quero também destacar aqui a presença da Núbia, que compõe nosso trabalho também, e aos integrantes também do INPEP, do nosso núcleo, que é liderado pela professora Antônia Dalma, que também estão aqui presentes. Vou compartilhar aqui a tela da apresentação. Que você compartilha, eu quero dizer que, Núbia, está lá embaixo o teu nome, vou te mostrar, está cortado por uma linha, mas a professora Núbia também é da Universidade Federal do Piauí e é integrante do núcleo, e desculpa por eu não ter citado, Núbia, foi falha da linha aqui. Sem problemas, querida, tudo certo. Tranquilo, obrigada, professora. Bom, então nós vamos falar um pouquinho agora sobre esse trabalho, sobre essa construção, né, diante de um contexto em que muito se fala sobre educação à distância, né, sobre a expansão da educação à distância no Brasil e no ensino superior. Nós trazemos a discussão sobre o papel da tutoria, né, dessa figura tão importante também, né, para mediação, né, didático-pedagógica dos processos educacionais na educação à distância. Então, a gente poder conversar falar um pouco sobre a tutoria, né, e dessa mediação pedagógica que acontece dentro da EAD. Então, a gente parte, né, desse contexto inicial dentro da educação à distância,
né, buscando sempre trabalhar nessa perspectiva em que a gente atua em tempos e espaços distintos, né, a educação à distância como modalidade sim, consolidada, com todo o seu aparato didático-pedagógico, que proporciona, né, a sua execução no âmbito educacional, utilizando as tecnologias digitais, né, para que possa fomentar e dar continuidade a esses processos educacionais. Então, a gente parte dessa utilização desses espaços virtuais e das tecnologias digitais. Por isso, é preciso que a gente pense em como essa formação ela se operacionaliza de forma a proporcionar uma comunicação efetiva entre professor, tutor e aluno e conteúdo, né, através de uma mediação que ela não é só tecnológica, né, ela não é só fazer uso da tecnologia em si, mas ela precisa que a gente entenda que é uma formação humana, que é uma formação que acontece entre indivíduos, né, entre sujeitos, em espaços e tempos distintos. Né? E por isso, aqui, a nossa perspectiva de pesquisa, ela se utiliza das tecnologias digitais, mas como parte de um processo de interação e de socialização. Né? Elas sozinhas, elas não comandam esse processo, então é sempre preciso que a gente pense na figura do professor que vai gerenciar esses processos mediados aí pelas tecnologias. Então, o objetivo desse trabalho foi delinear o papel da tutoria na mediação pedagógica, de forma que a gente concebesse, né, uma formação dentro da EAD sem distância, né, de buscar essa mediação, essa proximidade, entender essa interação que acontece dentro desses processos de educação à distância. Né, por isso a gente parte de uma pesquisa desenvolvida bibliográfica, mas também no campo etnometodológico, uma perspectiva de pesquisa que foi construída, né, no âmbito do doutorado, né, quando eu estava no doutorado, justamente com a professora Antônia Dalma, que a gente pudesse compreender as relações estabelecidas pelos sujeitos nesses espaços, né, e a figura do tutor nesse processo é essencial, porque ele tem um contato direto com os alunos, né, dentro das plataformas digitais. E essa pesquisa também surge no âmbito do nosso núcleo de pesquisa, né, que desenvolve trabalhos voltados à educação à distância, que é o Núcleo de Pesquisa em Educação e Epistemologia da Prática Profissional, no NUPEP, que é liderado aqui também pela professora Antônia Dalma. Então, alguns elementos da tutoria foram necessários a gente considerar para pensar esse tipo de formação, né? Inicialmente, em que indivíduo é esse que atua como tutor, né? Como aquele que está à disposição do aluno, né? Que ampara, como o próprio autor coloca, que protege, que orienta ou supervisiona esses processos educacionais. Né? São os tutores responsáveis por esse acolhimento, por esse acompanhamento, né? Orientação, supervisão e a participação dentro dos processos, como de avaliação, de ensino e aprendizagem. É importante que a gente destaque que o tutor, ele é uma figura importante dentro da EAD, mas ele jamais irá substituir o professor. Né? O professor, ele também faz parte desse processo de mediação pedagógica que acontece dentro da EAD, né? Mediação entre o conteúdo, mediação entre o aluno, entre a tutoria e o professor, né? Desse processo que é contínuo, que é preciso que seja contínuo. Né? Então, é preciso que o tutor seja também esse articulador e tenha uma formação que vai incluir não somente os conteúdos da área tecnológica, né, como a gente espera do profissional que atua dentro da educação à distância, mas também de domínios de instrumentos da comunicação, de proporcionar essa comunicação, né, que é o que embasa a mediação pedagógica, a interação, os processos interativos de socialização, né, de acolhimento entre o aluno também. Então, além de desenvolver toda a sua habilidade pessoal, né, e social para o engajamento do aluno, é preciso que ele também trabalhe no desempenho dessas atividades durante o curso, né, durante o desenvolvimento do curso. Então, por isso que a gente destaca aí alguns elementos da tutoria dessa construção. E quais seriam essas dimensões das práticas dentro do ensino do tutor? Né? Então, nós temos atuado em 3 perspectivas, em 3 dimensões. Uma dimensão que é pedagógica, né? Uma dimensão que vai considerar
todos os saberes curriculares, científicos e pedagógicos, né? Uma dimensão que ela é tecnológica, né? Que ela vai reconhecer os domínios da linguagem técnica, instrumentalizada das tecnologias digitais, das TDICs, e também de uma terceira dimensão, que é a didática, né? Dos conhecimentos específicos de saber ensinar e de construir aprendizagens, né? Dentro do curso. Então, essas três dimensões, elas são interdependentes, mas elas se aprimoram, né, dentro do cotidiano profissional do tutor, né, onde ele faz uso dessas dimensões, né, para ressignificar as suas práticas, né, no âmbito da sua atuação profissional. Quando a gente parte para o campo da mediação pedagógica, dentro da educação à distância, a gente entende que a tutoria, ela faz parte, né, a mediação pedagógica está imersa dentro do processo de mediação pedagógica, né? E aí a gente percebe dois marcos importantes para pensarmos a mediação pedagógica dentro da educação à distância. O primeiro é com o surgimento da informática, né, da telemática e a abrangência, a expansão do uso das tecnologias digitais, informação e comunicação, nos diversos setores sobre o modo da educação, e da abertura do ensino superior. Né? Então, quando a gente tem aí a consolidação também da educação à distância como modalidade de ensino, né? E hoje, com a busca, o crescimento dessa modalidade de ensino no âmbito da educação superior, a gente também precisa repensar todo esse processo de mediação que acontece, né, dentro da educação à distância. Não é só utilizar as tecnologias, né, não é só ampliar a oferta de vagas, como a proposta do Reúne Digital, que está ali para a expansão do número de vagas dentro do ensino superior, não é somente a abertura para o ensino superior, mas a pensarmos na qualidade, né, desse ensino, mediado pelas tecnologias, e de como essa mediação pedagógica ela pode se concretizar de forma a promover um ensino realmente sem distância, como a gente coloca. Então, essa aproximação professor-aluno, ela vai possibilitar, né, ser possibilitada pelas tecnologias, mas contribuindo significativamente para a aprendizagem, né, como a gente estava colocando. Não é só fazer uso da tecnologia, mas fomentar espaços em que esta seja utilizada para promover uma verdadeira interação, um espaço de acolhimento, né, que, por exemplo, como uma sala de aula virtual, que a gente esteja, mas que a gente consiga se sentir próximo, né, um dos outros. Então, esses processos de mediação, ele parte de interações entre professores e alunos, entre professores e tutores, entre alunos e tutores, né? E vão exigir esse movimento para que possam ser mobilizados saberes que vão ser construídos ao longo da formação. É uma interaprendizagem, como a gente traz. É um diálogo constante que exige uma problematização dessas conexões estabelecidas nesses processos de construção de aprendizagem, né? E é dentro desses ambientes virtuais, né, que essa integração, né, ela vai acontecer em momentos síncronos, seja elas em momentos síncronos, né, em tempos reais, né, acontecendo ao mesmo tempo, em espaços distintos, mas ao mesmo tempo, ou de forma assíncrona, né, em tempos diferentes, né, em espaços diferentes também, de forma a proporcionar essa participação e colaboração no desenvolvimento das atividades. Então, as TDICs contribuem, né, para que esses encontros entre professores e alunos, entre professores e tutores, sejam mais motivadores, né? Mas, para isso, há uma necessidade de formação desses, né, como outros colegas já estavam colocando aqui. Não é só saber utilizar, promover formação para utilizar a tecnologia, né, mas de forma a tornar, significar o uso dessa ferramenta, né? O tutor na educação à distância, ele atua diretamente no processo de mediação pedagógica, que consiste nesse importante agente que vai buscar essa educação à distância, né? E a gente parte novamente para o papel do tutor, né, de acolhimento, de aproximação entre o aluno, de dar um feedback, né, para esse aluno também. E aí, já nos encaminhamos aqui para as considerações finais, né, o que nós entendemos ao longo desse estudo é que o tutor, ele acompanha de perto realmente o aluno no desenvolvimento das atividades à distância, ela é uma figura presente nos cursos de educação à distância,
Essa definição ela vai se caracteriza a tutoria, né, como uma mediação pedagógica fundamental, e é estabelecida lá mesmo, até como está lá na legislação, né, é uma modalidade, né, caracterizada por uma mediação didático-pedagógica, né, que faz utilização das tecnologias digitais, né, por isso promove essa atuação e a motivação do aluno e a sua permanência no curso, por ser a figura que está mais próxima do aluno, muitas vezes, do que o professor. Né? Mas isso, o que nós entendemos, que o tutor jamais substitui o professor. Né? É preciso uma mediação, é preciso um elo de atuação entre essas duas figuras importantes nesse processo de formação, o tutor e o professor. O tutor, ele tem esse papel de acolhimento, de acompanhamento de atividades síncronas e assíncronas, né, dentro de ambientes virtuais, de orientação, supervisão, avaliação, sem os quais a dinâmica da EAD não funcionaria. Né? Por isso que hoje a gente sempre traz essa crítica. Né? Não estamos, né, diante desse contexto de pandemia, nós não estamos trabalhando em cursos à distância, nós estamos trabalhando no formato remoto, porque a dinâmica dos cursos de educação à distância, elas são diferentes. Elas contam com o suporte tecnológico, elas contam com figuras de profissionais específicos da modalidade. Né? Então, por esse formato remoto, não é EAD. Então, preciso que a gente destaque isso. E aí, é claro, de finalizarmos com as também necessidades de valorização do trabalho do tutor, que é uma figura importante que a gente considera, e de forma de parceria com o professor, podem desenvolver um trabalho de qualidade dentro da educação à distância, né? Promovendo aí minimizando esse distanciamento físico entre os sujeitos que estão sendo envolvidos no projeto, no processo, e, é claro, atuando diretamente dentro desse processo de mediação pedagógica, buscando essa educação sem distância na qual a gente preconiza. Aqui estão algumas das nossas referências, né? E muito obrigada. Passei o tempo? Maravilhosamente no tempo. Parabenizar Núbia, Zilda, pelo trabalho, pela apresentação. Muito orgulho. Em seguida, para finalizar as apresentações, realmente, Zilda, muito linda. Nós vamos tratar agora de reflexões sobre a disciplina Formação de Professores de Ensino Superior, de um curso de pós-graduação, de autoria de Ana Paula dos Santos Reinaldo Verde, e o Chica Ligeiro, e Francisco das Chagas Rodrigues de Oliveira, ambos da UES. Amada UES. Pois não, professor? Fique à vontade para apresentar. A minha câmera só desligando, só desanga. Microfone, Chico. Por favor, professor. Oi, pois não. Pode iniciar, caso esteja preparado. Ok, já vou projetar, professora. Estava projetando, mas ela andou parando tudo aqui, inclusive eu desliguei. Já estão vendo? Sim. Pronto, então boa tarde a todos e a todas. Primeiro eu gostaria de cumprimentar, parabenizar a Universidade, né, de Santarém aí pelo o evento acadêmico, cumprimentar todos os colegas da Bahia, do Pará, do Piauí, que estão aqui nessa sala virtual. É uma satisfação muito grande estarmos aqui com vocês. Esse trabalho trata de reflexões sobre a disciplina Formação de Professores do Ensino Superior, de um curso de pós-graduação da Universidade Estadual do Ceará, que foi ministrada pelo professor doutor Germando Júnior. Tanto eu como a Ana Paula, nós fomos acadêmicos que fizemos essa disciplina, e esse trabalho, ele visa discutir a contribuição dessa disciplina frente às metodologias inovadoras do ambiente virtual, e também tratar de duas categorias que foram debate, né, serviram de discussão entre estudantes e professores ao longo do percurso dessa disciplina, que foi as categorias competências e saberes docentes. Nós utilizamos como metodologia a questão bibliográfica, né, a partir das referências dos autores da literatura que foi apresentada e que foi debatida, discutida entre professores e alunos dessa disciplina na UES,
e iremos passar aqui para vocês as conclusões que nós tiramos ao longo desse percurso formativo, tá? Onde a gente pôde ter como uma base da fundamentação da formação docente no nível superior a questão da pesquisa, né? Então, eu gostaria de apresentar a vocês, tá, o percurso da disciplina. Nós começamos estudando a história da docência, a trajetória das lutas, dos desafios e conquistas à luz de Vicentino e Lucro. Em segundo plano, nós estudamos, ao longo do percurso da disciplina, o ensino superior, qual o papel da universidade na formação de professores, né? Como é a responsabilidade, como é tamanha a responsabilidade de professores formar professores, tá? Em terceiro plano, nós discutimos a formação profissional, quais as características do saber e do fazer docente à luz de Tardif, né? Eu esqueci de dizer que, no segundo tópico, Pimenta e Anastasio embasou todas as nossas discussões. No quarto ponto, nós discutimos a questão da formação continuada, a necessidade do professor ensinante ser também um professor aprendiz. Então, isso nós fomos ao encontro da literatura e das ideias apresentadas por Ibernon. E, por fim, nós traçamos um retrato, tá, do estágio, qual a contribuição do estágio da docência na ação didática, à luz de Pimenta e Lima, né, que são duas escritoras muito destacadas na questão de tratar sobre o estágio docente. Então, todo esse percurso nos fez caminhar por entre textos, por entre produções de teses de doutorado, de dissertações de mestrados, que contribuiu para que nós pudéssemos, tanto eu como a Ana Paula, fazer um paralelo sobre as contribuições, tá, da formação docente hoje no país. Uma profissão que a gente sabe, né, nossa profissão de professor hoje é uma profissão que até certo ponto é desvalorizada, né? Em pesquisas indicam que muitos graduandos, eles preferem outros cursos e não a docência. Então, assim, como estimular, a partir da graduação, como incentivar as pessoas às licenciaturas, sabendo que nós temos os desafios, tanto dentro da universidade, como no campo de trabalho, do engajamento docente. Então, é isso que a Ana Paula vai apresentar a partir de agora, tá? As contribuições dessa disciplina no processo de formação do professor. Ana. Então, boa tarde a todos e todas. Dando continuidade aqui à fala do Chico, também faço das palavras do Chico a minha, né, com relação ao evento e às pessoas que estão aqui presentes. Eu quero parabenizar e agradecer a todos que estão aqui nessa sala virtual. Então, como foi colocado pelo Chico, né, a gente chama carinhosamente o Chico, ele fez todo um percurso metodológico, teórico, de como a gente trabalhou essa disciplina a partir dessa leitura aqui que está exposta nos slides. O Ibernon, ele vai contribuir no sentido de trabalhar com novos conceitos e abordagem na formação continuada, trazendo algumas ideias principais. Eu vou citar algumas aqui e falar um pouco, principalmente, sobre a questão da identidade docente, que essa identidade a gente vai construindo ao longo da nossa história pessoal e profissional, e essa disciplina, ela serviu justamente para a gente estar relacionando essa perspectiva de formação enquanto professor, né, e também enquanto pessoa. E o Bernon, ele vai trabalhar justamente nessa perspectiva. O Macedo, todos os teóricos aqui abordados, eles convergem no sentido da formação docente, mas principalmente também de refletir numa perspectiva de mudança, de transformação e de relação entre a formação para o ensino superior e a educação básica. Então, esse evento aqui, ele traz justamente essa possibilidade e essa concretude, né, de ter essa relação, teoria e prática, mas, sobretudo, trazer, oportunizar essa pesquisa, essa relação colaborativa entre universidade e educação básica. E esses autores, eles corroboram para essa perspectiva. O Macedo, ele trabalha com entendimento sobre política educadora, formação e cotidiano do exercício de ser professor. Então, o cotidiano do professor, tanto na perspectiva do professor do ensino superior, que a gente acredita que é um trabalho menos
que tenha menos trabalho, mas, na verdade, o professor do ensino superior tem outros trabalhos também que demandam, né, assim como o professor da educação básica. Lembrando que o professor do ensino superior, ele tem, quando nós fizemos essa disciplina, nós fizemos o estado da arte, percebemos que são poucas as pesquisas que tratam sobre o professor do ensino superior, né? E o Maceto e a Pimenta Anastasiou, também nas suas obras, trazem justamente o papel desse professor e a importância que tem de perceber esse professor do ensino superior enquanto uma pessoa com relação à sua subjetividade, também as imposições que esse sistema neoliberal coloca com relação ao seu trabalho, o que vai, de certa forma, impedir ou não a sua atuação diante da educação básica. E daí o Tardif, ele traz justamente essa concepção de saberes, né? Quando o Charlot também aponta que esses saberes necessários, tanto para a educação básica quanto para o ensino superior, nós não temos saberes compartimentados, e sim saberes que são relacionados com o cotidiano. Então, daí a importância dessa disciplina com a formação do professor do ensino superior, que vem atuar na formação de futuros professores que vão para a educação básica. É compreender que esses saberes, essa formação, é uma constituição complexa e é um processo, e não um produto como nós somos exigidos pelo capital, né? Daí trazer também o Vicente, né, com a perspectiva de se estudar o histórico da formação docente, compreender como é que esse histórico da formação ele é importante para nós, para refletir, né, sobre nossa prática. Então, o professor ele vai passando ao longo das décadas do século passado e desse século por várias constituições e também resultados que são exigidos por ele. Então, a gente tem que compreender que essa teoria é importante para o nosso refletir, para a nossa praxis. Né? Daí a importância, também fechando aqui esse slide, dos diálogos formativos. Então, essa disciplina ela foi feita por uma sala virtual, pelo Google Meet. Só que ela oportunizou também trazer pessoas, professores, alunos, que têm contato com a educação básica e com o ensino superior. Então, foi feito um diálogo virtual bem proveitoso, que contribuiu com a nossa própria formação. Então, o professor Germano, que conduziu a disciplina, ele quebra esse paradigma de o professor apenas está conduzindo. Então, ele dá abertura tanto para os alunos quanto para outros professores também adentrarem esse espaço e contribuírem com as suas experiências. E daqui nós trazemos algumas categorias que contribuíram no decorrer da disciplina, né? Uma praxis, que é a prática refletida, e precisa dessa formação e dessa teoria para que nós possamos refletir sobre aquilo que está cristalizado na sociedade. O diálogo, mesmo sendo um diálogo virtual, houve essa abertura por parte do professor, que também elegeu alguns tutores, os alunos, né, e por meio desses tutores a gente fez toda uma dinâmica, por meio do Google Meet também, algumas ferramentas que possibilitaram esse diálogo. O planejar, então havia todo um projeto de planejamento com relação à nossa realidade, né, e ação, por meio do Classroom, que é também uma ferramenta bem interessante. O pesquisar, nós fizemos também pesquisas ao longo dessa disciplina que colaboraram, né, tanto para a nossa prática. Eu sou professora de Educação Básica de São Luís, aqui do Maranhão, e essa colaboração com o Chico em Fortaleza e com outras pessoas de outros estados, e a própria colaboração de pesquisar entre a Universidade e a Educação Básica foi proporcionada nessa disciplina, e a construção da identidade, né? A identidade que resulta, o que a gente quer é a nossa profissionalidade, fazer com que nós nos encontramos enquanto pessoa e professores que somos nessa formação complexa, né, que requer teoria, estudo, tempo e vários fatores que contribuem aí para a nossa identidade. Então, aqui é nosso último slide, né, que se quer formar-se, ser que forma-se, porque é tão rápido que a gente tem, ser que forma-se, ser que busca-se, né? Então, o Chico coloca, tenta, fracassa, não importa, tenta outra vez, fracassa de novo, fracassa melhor, né? O Samuel Beckett. Então, enfim, o professor é isso, ele é uma pessoa, é um profissional que está a todo momento buscando a partir dessa complexidade que é o ensino, que é a educação. Obrigada a todos.
Nossa, parabéns, o Marco, o Chico Verde, Francisco, né? O Francisco. Pode chamar de Chico mesmo. Chico Verde, viu? Chico Verde é um nome político, vamos dizer Isso. assim. Professoral. Prazer e parabéns. Eu quero reiterar os parabéns à Daniela, os apresentadores, Daniela, Cristina, Marcos, Claudileia, Ágata, Francisca e Ana Paula, por terem exposto de forma tão clara e evidente, muito compreensiva, os vossos trabalhos científicos. Aí, parabéns a todos também que estão nessa sala, obrigada por estarem aqui. E aí a gente já pode abrir para uma conversa rápida de 20 minutos, porque 16 horas encerra. Se alguém não tiver nenhuma pergunta antes de mim, eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Cristina, se ainda estiver aí. Tá, Cristina? Estou sim. Uhum. Não saí, não. O trabalho da Cristina, como todos, é extremamente relevante, mas o que ele traz de inovação, eu não sei se é a nomenclatura, é de uma assessoria pedagógica universitária. A minha universidade tem mais de um meio século e não existe essa assessoria, não nos moldes ou do modus operandi que a Federal da Bahia está implantando. Aí eu pergunto, de onde surgiu, quando surgiu essa assessoria e por que ela se transforma não mais em assessoria e agora parece que se institucionaliza como núcleo que apoia os professores, inclusive aqueles que não são formados como professores, né? Como médico, advogado, matemáticos, enfim. Seria possível, Cristina, você responder? Claro, claro que sim. Já é para responder agora? A gente tem mais algum bloco para fazer para a Cristina ou para outra pessoa que já vai na sequência? Iata, Anderson. Isso sou eu. Tá? Eu fiquei curioso, até fiz a anotação aqui, fiquei curioso para saber com a professora Cristina como é que é a dinâmica da... Deixa eu ver aqui, eu anotei bem aqui. A PDU. A dinâmica deixa eu ver aqui rapidinho. Do núcleo da assessoria. Dos encontros virtuais, né, dos momentos de interação lá que ocorre o debate lá, como é que é essa dinâmica dessas atividades? Tá. Mais alguma para a Cristina? Pode responder, Lucas, por favor. Ok. Então, assim, respondendo à professora Antônia Dalva sobre como surgiu a assessoria pedagógica e como é que ela se converte em núcleo. Na verdade, assim, Antônia, nós atuávamos na UFBA com os ateliês didáticos enquanto um curso de formação pedagógica dos nossos professores de formação continuada, né? Um curso semipresencial, tá? Espécie de curso. A gente prefere chamar de dispositivo formacional, porque é um curso um pouco diferente. A gente trabalha com linguagens artísticas, com metáforas, trabalha na perspectiva do ludo-sensível, que é o paradigma no qual eu venho desenvolvendo a minha didática, a minha pedagogia. Esse curso, o ateliê didático, existe na UFBA desde 2016. Só que, com a pandemia e com o isolamento social, ele não dava conta de abraçar, não é, o professorado. Nós temos quantos? Como na sua universidade, que é grande também, nós temos na UFBA 2.800 docentes. E o curso, ele pega o quê? 30, 40 por vez. Então, de 2016 para cá, nós já atendemos 400 professores no curso do ateliê didático. E com a PDU, em apenas de 2020 e 2021, nós já atendemos 600 professores. Então, a assessoria pedagógica ela surge na perspectiva do atendimento virtual e não presencial, porquanto nós estamos com distanciamento físico. Então, nesse sentido, abrimos no Ava Moodle a nossa assessoria. Vou mandar o endereço para vocês, se quiserem visitar. O professor entra,
faz seu autorretrato, ou seja, fala de si dentro dos moldes que a gente traz lá, responde a um questionário, não precisa se inscrever. E ele vai, porque ele entra e sai, é fluxo contínuo, demanda contínua. Está lá. Nós temos um regime de plantão, temos 6 assessoras que funcionam um turno por dia, de segunda a sexta, mais ou menos assim. E eu coordeno a atividade como um todo. Eu trabalho a formação pedagógica delas, que são técnicas em assuntos educacionais, e elas atendem aos professores via fórum, respondendo ao fórum, e via, aí eu já respondo ao professor Anderson, via agendamento através de chat, e hoje em dia através da Webconf RNP, ou Google Meet institucional. Aí o professor vai, fala dos problemas e tal. Mas essa perspectiva ainda é de assessoramento, de atendimento, e nós aí é que vem o pulo do gato, né? Nós saltamos dessa visão meramente de assessorar o docente em demandas específicas para uma perspectiva formacional. O que vem a ser isso? O que vem a ser significa trabalhar formação mesmo contínua. Daí é que surgiu a PDU itinerante, Anderson, que aí você falou como é que acontece a interação. É um outro projeto dentro da PDU, no qual a gente monta residência nas unidades de ensino. Fizemos esse trabalho que eu contei aqui para vocês em medicina e no Instituto de Saúde Coletiva, nas engenharias, e em 2 unidades de engenharia em Camaçari, em Salvador. E como foi que a gente fez isso? Primeiro, a gente fez a pesquisa diagnóstica, eles colocaram quais eram os temas que queriam, que estavam com dificuldades, e apresentei aqui um resumo do resumo do resumo. E, a partir daí, nós fizemos um trabalho de sensibilização, fomos às reuniões de departamento, de congregação, falamos da PDU, mostramos o resultado da pesquisa, sensibilizamos bem, fizemos um card bem bonito, a PDU vai chegar em sua unidade e tal. E, a partir daquele momento, levamos um mês acampados nessa unidade, virtualmente, né? Ou seja, atendendo ele no Moodle e com lives semanais, a partir dos temas, por exemplo, avaliação, recurso tecnológico, planejamento, mediação. Nós fizemos isso aí, Anderson, já respondendo, vem as interações, as lives interativas. Fizemos isso a partir de quê? Das experiências compartilhadas. E estamos fazendo um livro, que agora já está indo para a editora só sobre isso. As experiências compartilhadas. Os professores narram as experiências exitosas, quer seja nas tecnologias, na avaliação, no planejamento ou não, e nós entramos com um substrato também teórico, porque nós não somos tecnicistas, né? Não somos praticistas, nós nos colocamos contrárias a isso. E, a partir daí, como eu disse para vocês, fazemos essas lives, discutimos, eles trazem a experiência deles, é interativa porque a gente abre o tempo todo para discussão. E, no final, fazemos uma avaliação de reação. O resultado foi tão bom, tão bom, tão bom, que nós já estamos com mais 5 unidades querendo fazer a PDU itinerante. Quer dizer, em 2022, a gente já tem 5 unidades para fazer isso. Então, é isso. Não sei se eu respondi tudo, se não... Super respondeu, super. Reitero meus parabéns, muito obrigada. Vamos partilhar algumas coisas. Muito legal. Gratidão. Me coloco à disposição, vou colocar meu contato, caso queiram falar mais de perto, viu, Anderson e Dalva também. Sim, coloca aqui no chat, por favor. Vou colocar aí no chat, aí quem quiser entre em contato, a gente apresenta, a gente tem já artigos publicados, e aí eu vou colocar aqui no chat. E aí convido aos demais que apresentaram que coloquem também os seus, porque eu também tenho interesse em dialogar. Vamos lá. Mais alguma pergunta para alguém? Eu tenho para o Marcos. Marcos, você está aí? Ah, não. Queria parabenizar, eu achei maravilhoso
Achei maravilhosos os slides do Marcos, que ele vai trazendo a aurora boreal, o pôr do sol, né? Uma animação para ilustrar e ratificar a fala dele. Achei muito interessante esse slide. Eu queria parabenizar. Mais alguém quer fazer uma pergunta para alguém? Ou esclarecer algum ponto do trabalho que achou que não deu tempo de esclarecer? São 15h48, 16 horas nós temos 16h20 a palestra do João Oliveira, do José Damião e do professor Anselmo, na sequência. Nada? Gente, ninguém quer falar mais? Então, muito obrigada. Continue assistindo ao evento, participando do evento, é muito importante Norte, Nordeste, Centro-Oeste se juntar numa rede tão poderosa, está se empoderando cada vez mais de pesquisa e sobre o professor, tanto da educação básica como do ensino superior. Eu já soube hoje, não sei se é verdade, que o próximo será no Ceará, viu, Chico e Ana? Vocês serão nossos anfitriões. Que maravilha, bem pertinho de mim aqui. Então, a Claudinéia quer falar e perdi a fila. Isso, professora, na realidade, eu só gostaria aqui de ressaltar, né, a diversidade que nós temos de trabalhos com temáticas diferentes, mas que se coadunam na formação do profissional docente, né? Dentro das variadas, a gente vê que o tutor da educação à distância, a importância do papel dele, né? Do professor universitário, da assessoria pedagógica, dentro ainda do papel universitário, do docente preceptor. Então, essa é a Amazônia que nós vivenciamos, né? Uma Amazônia que tem várias educações, então são educações diversas, mas que requer um olhar diferenciado, um olhar realmente de uma praxis efetiva, de uma reflexão que contribua, que eu acho que esse evento está proporcionando para que nós possamos pensar mais sobre essa formação de educadores nas diversas áreas, Norte, Nordeste e agora Sudeste, né, que está conosco também. Então, é só assim, dizer da nossa felicidade de ver que temas tão diversos, né, eles se conversam com um ponto essencial, que é a formação docente. Professora, eu gostaria de parabenizar todos os trabalhos, tá? Agradecer à universidade pela oportunidade. Eu acho que a gente ganha muito nessas discussões, tá? De antemão, já deixar boas-vindas acalorado, né, aqui do Ceará, a todos vocês, para que no ano que vem vocês participem do evento, tá certo? O Ceará recebe cada um de braços abertos. É muito próprio nosso abraçar cada um dos colegas. Olha a Bahia, que coisa linda, né? A energia da Bahia, né? A beleza do Pará. Professor, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não perdoo nunca a Covid-19 por não ter me oportunidade de ir a Santarém pessoalmente, né? Eu também. A gente deveria estar aí pessoalmente, né? Com o pessoal do Piauí, aqui, todo mundo. Mas um abraço a todos, satisfação e pode ter certeza, iremos receber com um coração aberto cada um de vocês. Mas fiquem quietinhos ainda, porque a versão africana ainda está por aí. Também dizer que o EPEM vai ser em São Luís o próximo ano, Ana Paula. Quem participa de EPEM e ENDIP, né, acaba se encontrando nesses eventos maravilhosos. Então, nós vamos conhecer as praias aí de São Luís maravilhosas. Gente, saúde, obrigada, foi um prazer, alegria, honra, que Deus abençoe a cada um, e vamos juntos acreditando na educação para a transformação, para a emancipação. Essa que a gente acredita estar fazendo, e eu penso que está. Eu parabenizei você, Marcos. Eu quero aqueles slides maravilhosos. Parabéns. Que seja ética, que seja emancipatória, que seja para a autonomia. Muito obrigada. Professora, vamos tirar uma foto com todo mundo, né? A professora Misa, tudo bem, professora? Professora Misa, prazer. Tudo bem, eu vi todos os trabalhos aqui. Misa, que maravilha ele ver por aqui, querido. Estou aqui desde o início.
Se todo mundo puder abrir as câmeras, né, professora? Daí todo mundo é visto. Iata, foto, Iata. Franci, olha só, chegamos a 25 nessa sala. Muito bem populada. Vou tirar foto aqui, tá? Por favor, também vou fazer um print. Pronto. Aqui, todo mundo bonito. Eu deixei meu e-mail aí, passa para mim, Vou por favor. Vou postar no grupo, depois a Claudileia compartilha com vocês, tá? Sim. Um abraço, gente. Até Abraço, prazer, gente. Abraço Obrigada para pelo vocês. conhecimento. Vou finalizar a gravação aqui, tá? Tchau. Tchau. Tarde maravilhosa. Obrigada.